estamos felizes com o mês de agosto, que foi o mês vocacional. É o mês que Deus chama, né? E confia a cada um de nós. Agora, a igreja entra no mês de setembro e proclamando que é o mês da Bíblia. Toda vocação, ela tem que ser fortalecida pela palavra de Deus. A vocação fortalecida com a palavra de Deus se torna uma vocação firme, né? Segura, né? Porque a palavra de Deus dá força. Muito bonito. Agora nós vimos nesses dias que se passaram, onde Deus faz um apelo para nós. Termos opção pela pessoa de Jesus Cristo, né? Devemos optar por Ele. A gente viu lá a experiência de Josué, né? Eu e minha família iremos servir o Senhor, né? Essa opção nasce lá no dia do batismo, né? Mas a gente fala reoptar, porque muita gente só foi batizado, mas não está vivendo esse abraço que foi dado em Jesus Cristo. Depois nós também refletimos essa opção na figura dos apóstolos, né? A quem iremos nós, Senhor? É a palavra de Pedro, né? A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Olha que bonito, né? A opção de Pedro e dos apóstolos, porque Pedro estava falando em nome de todos. E assim nós entramos nesse domingo passado, nós vimos lá o que é que mancha o homem. O que é que mancha o homem? O que mancha o homem é tudo aquilo que sai de dentro, tudo aquilo que a gente maquina, né? Para a violência, para a infidelidade, para os vícios, né? Para o ódio, tudo que é maquinado, isso contagia o homem. Não é o que entra, né? Mas é aquilo que sai de dentro, que é maquinado dentro do coração. E assim então nós entramos no mês de setembro, é o mês da palavra. Então eu diria que o tema desse mês poderia ser assim: a fé e a palavra, né? Não adianta eu só ter a palavra, mas não ter a fé. É o que acontecia com os judeus, né? Eles tinham a tradição, tinham a palavra, mas não tinham a ótica da fé na pessoa de Jesus Cristo, né? Então nós vamos perceber pela liturgia desse domingo que devemos ouvir a palavra e devemos anunciar. Nosso Senhor, Ele não quer uma igreja, né, surda e nem muda, né? Vamos perceber isso bastante claro. E no batismo, o padre, o ministro fala assim: o Senhor Jesus esteja nos teus ouvidos e nos teus lábios, para que possas logo ouvir a palavra e anunciar. Então essa vocação de ouvir e de anunciar nasce no dia do batismo. A primeira leitura de hoje é muito bonita, ela é de Isaías. E a leitura começa dizendo assim, né? Dizei às pessoas deprimidas. O que ele pede para falar para as pessoas deprimidas? Criai ânimo. Não tenham mais o medo. O vosso Deus está com vocês. Olha, Nosso Senhor, ou melhor, o Antigo Testamento combate a depressão. A depressão, ela vai desfigurar o ser humano. Então pede para ter ânimo, né? Eu não vou chegar numa pessoa deprimida e desanimá-la mais. A gente vai querer animar. É o que faz Isaías com aquele povo que estava no exílio, aquele povo que estava oprimido. Ele pede ânimo, coragem, né? Então, a depressão, nós devemos agir tirando a comida dela. Você não tem vontade de comer? Não. Coma um prato até dobrado, tire a comida dela. A depressão não quer que você come.
Você não quer conversar com ninguém, é o que a depressão quer. Tira a comida da depressão, vai lá, conta uma piada, fala algo, né, sério, pergunta como está. Tire a comida da depressão. Né? Você não tem vontade de dormir? Não, eu vou lá tomar o meu chá lá e vou deitar e vou dormir, porque a depressão não quer que você dorme. Né? Então nós devemos tirar comida. Né? Hoje a gente percebe como o ser humano está adiantado. Né? Hoje se constrói pontes, a gente vê que são construídas autoestradas, né? A gente percebe hoje o ser humano lançando satélites, né, por uma melhor comunicação. A gente vê a comunicação pela internet, mas muitas pessoas estão cada vez mais sozinhas. Elas estão cada vez mais isoladas. E nós não podemos... O que me cura da depressão? Sair do isolamento. Eu tenho que lutar para não ficar só, mas para poder fazer acontecer esse mundo de convivência. O contato humano hoje esfriou na nossa sociedade, e ainda mais com a pandemia, né? A gente não pode dar a mão, a gente não pode se abraçar. Quanta gente se deprimindo. Então Isaías grita: opa, coragem, ânimo, né? É o que nós devemos alimentar. As pessoas não sentem mais responsáveis pelo outro, né? Não sentem mais, está caindo numa frieza, e nós não podemos permitir isso. As amizades hoje em dia estão distanciadas, família que evita visitar a outra, dos próprios familiares, né? Então as amizades estão distanciadas, e é o que a depressão quer. A depressão quer distanciamento, ela quer isolamento, né? E não podemos cair nessa, né? Não podemos nos fechar aos outros, né? Jesus Cristo, Ele diz no Evangelho que vamos ouvir: abre-te, abre-te. Ele pede, não se fecha. A depressão pede para nós um fechamento, né? Como que eu me enclausurando, e eu não posso permitir. Quem se abre ao amor do Pai e ao amor dos irmãos não está só. Não está só. Vive de maneira solidária, né? Eu não posso permitir o estar só. Eu tenho que alimentar o espírito de solidariedade. Então é de uma riqueza muito grande esta leitura, né, de hoje. É Deus, se a gente lê ali o trecho, é Deus que vem, né? Ele intervém para quê? Para salvar, né? A leitura deixa claro, porque Ele é a luz no fundo do túnel do ser humano. Deus. Nunca exclua Deus. Sempre coloque Ele, né, no nosso túnel da vida. No Evangelho de hoje, Jesus tinha em sua frente pessoas com dificuldades de acolherem, né? De acolherem. Vocês têm ouvidos e não ouvem. Vocês têm boca, mas não falam. Então, vê o povo que ele tem na frente dele, né? Um povo que tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. É um povo omisso, né? Então levaram para ele um surdo, né? E com dificuldade de falar. Todo surdo, ele tem dificuldade de falar, né? Ele não ouve, tem dificuldade de falar. E Jesus, então, ele é contra esse fechamento. O que ele vai falar? Ele vai tocar no ouvido dele, na boca, e vai dizer: éfata, abra-te, abra-te. Ele não quer pessoas com os ouvidos fechados e nem com a boca calada. Ele quer que a pessoa se abra. Tornar-se discípulo de Jesus é deixar-se tocar por Ele, é abrir os ouvidos, né, e escutar a sua palavra e engajar-se no seu projeto. Ele abre o ouvido, a boca daquele homem, mas o que é bonito daquele surdo-mudo, ele se deixa tocar por Jesus.
E nós devemos permitir Jesus tocar em nós, né? Para que a gente possa estar aberto a todas as realidades da vida e da história. Falava com dificuldade aquele rapaz, aquele homem que foi levado. Para a cultura judaica, era porque era pecador, ele e sua família. Quando alguém estava doente, né, aplicava a doença porque era pecador. A Isabel, né, na velhice não tinha tido filhos, ela tinha vergonha. Por quê? Não ter filhos é por causa do pecado. E nós sabemos que não tem nada a ver, né? Hoje em dia é um problema ali do organismo da pessoa, né? Mas para a cultura judaica é porque estava no pecado. Então, para aquele povo, aquele jovem surdo e mudo estava no pecado, né? Então o pecado é dele e da sua família. Jesus o liberta. É bonito que quando aquele jovem de Naim, ele morreu, que ia chegando Jesus na cidade de Naim, Jesus toca no caixão. Quando ele toca no caixão, porque ele estava falando, eu vou fazer algo por ele. Agora Jesus toca naquele jovem, nesse homem mudo e surdo. Ele toca, o que ele falou? Eu vou fazer algo por você. Eu vou te libertar. Eu vou te libertar dessa escravidão. E Jesus devolve ele para a família. Jesus devolve ele para a sociedade, falando e ouvindo, né? Ele devolve. Então quem é Jesus? É aquele que liberta. Jesus olha para o céu. Ele invoca a ação salvadora do Pai. Jesus toca, mas ele olha para o alto. Ele invoca a ação salvadora do Pai. Caros irmãos, na segunda leitura, São Paulo pega no meu pé e pega no pé de vocês. A segunda leitura, São Paulo não, São Tiago, ele pega no pé da comunidade. Ele pega no pé da igreja, né? São Tiago é forte. São Tiago é claro, quando convida a comunidade a superar toda tentativa de discriminação. Somos todos irmãos. É tão doído na nossa pátria, quando a gente vê nos nossos jornais, né, a exclusão da figura do negro. Hoje nós vemos tanta agressão à figura do índio. Nós somos todos irmãos. Aqueles índios estão sendo pisados, né, pela nossa sociedade. São os nossos irmãos que estão sendo pisados. A raça negra, né, são nossos irmãos. São nossos irmãos. São revestidos diante de Deus da mesma dignidade da cor branca. A mesma dignidade. E Nossa Senhora vem negra aqui no Brasil. Ela vem negra, né, como mãe. Ela vem negra como rainha, para mostrar que nós não podemos alimentar a discriminação. A gente percebe São Tiago falando entre o rico e o pobre, entre o que tem um anel de ouro e o pobre, né? A predileção de Deus é pelo empobrecido. Ele toma parte para com o empobrecido. É o jeito de Deus, né? Ele não faz distinção de pessoas. Uma comunidade paroquial, uma igreja que se esquece dos pobres, ela se distancia de Deus. Um cristão, uma comunidade, uma igreja que se distancia dos pobres, ela se distancia de Deus. Então sirva essa liturgia desse domingo para matarmos dentro de nós a depressão, né? Vamos ter amor à vida, vamos alimentar o desejo de ser forte, né? Desejo de superação, né? Vamos permitir Nosso Senhor tocar em nós, né? E abrir nossos ouvidos, nossos lábios, para que a gente, fortalecidos pela palavra, possamos proclamá-lo.
e vamos fazer com que aconteça o mundo de irmãos, e não um mundo onde haja discriminados, onde haja irmãos pisados. Então, com esse pensamento, quero deixar a todos vocês a minha bênção de pastor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela imposição das minhas mãos episcopais, pela intercessão da Virgem Negra de Aparecida, Mãe, Rainha do povo brasileiro, de São José, desça sobre vocês, vossas famílias, vossos trabalhos, a bênção do Deus rico em bondade, dando paz, saúde, afastando o mal, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vamos em paz, façamos do nosso domingo o dia do Senhor, o dia de convivência com os irmãos, e Ele nos acompanha.